Fala galera, mais um vídeo do canal direto ao ponto, é isso aí. Definição de Paquetá, será que agora vai? Últimos capítulos da novela Paquetá, vamos direto ao ponto. Vamos ouvir os jornalistas da ESPN e o Mauro César falando na Jovem Pan sobre os últimos capítulos dessa novela. Bem provável que com um final feliz para nosso flamenguista. Paquetá já pediu, pelo amor de Deus, implorou para meter o pé. Chegou lá pro Nuno, falou: meu irmão, conversa com essa galera, dá o jeito de vocês aí, eu quero meter o pé. O Flamengo fez a proposta, a princípio 35 milhões mais 5 milhões em bônus. O West Ham entende que é interessante pelo curto espaço de contrato que o Paquetá tem, né? E a situação do clube é, temendo aí uma desvalorização em caso de rebaixamento na Premier League. Vamos escutar aqui que os jornalistas vão falar e preste bem atenção no que o Bruno vai falar agora sobre a definição dessa contratação agora neste final de semana. Preste atenção. Tá 100%. Em relação ao Paquetá, acho que o mais importante continua sendo a reunião que não aconteceu ainda e que vai acontecer no fim de semana entre os acionistas, e são muitos, não é apenas um, nem dois, são 3, 4 os principais acionistas do West Ham, para sentarem, discutirem e perceberem se vale a pena, se faz sentido aceitar o pedido do Paquetá de ser negociado com o Flamengo e, nesse caso, reduzir o pedido em relação àquilo que eles colocaram em cima da mesa nos primeiros contatos com o Flamengo. Não custa lembrar que assim que o Flamengo bate a porta do West Ham para contratar o Paquetá, a primeira pedida, o primeiro valor do West Ham foi cerca de 50 milhões de libras, 57 milhões de euros. E naquele momento, o Flamengo disse que tinha até 40 entre valor fixo e variáveis. Por enquanto, o Vocês conseguiram entender que o Flamengo segurou a onda na questão do preço? Flamengo não sobe dos 40 milhões de euros, porque acredita que essa proposta já é vantajosa, tendo em vista que o jogador quer sair e tendo em vista que em junho o jogador fica no último ano de contrato e, independentemente da qualidade dele, o preço de mercado cai. O Flamengo pode aumentar a proposta? Pode, dependendo daquilo que venha a ser discutido entre o West Ham ou entre diretores acionistas do West Ham no fim de semana. Mas, por enquanto, o valor é esse, o Flamengo está super confiante. Ontem, conversando com uma pessoa do Flamengo, a confiança está lá em cima, mas disse que até domingo dificilmente vai acontecer um desfecho positivo. É pouco provável que exista um desfecho positivo até domingo, mas há essa expectativa pela reunião, pela redução do valor e que o West Ham entenda, e a percepção do Flamengo é que o West Ham cada vez mais entende, entre comissão técnica e diretoria, que o melhor para o Paquetá, do ponto de vista individual, é a negociação, é a saída agora, porque a cabeça dele, por mais que ele se entregue dentro do West Ham, é uma cabeça já voltada para o Flamengo, com quem tem um acordo verbal desde o Natal passado, e aqui uma informação exclusiva nossa, um contrato válido por 4 temporadas. Então, assim que o West Ham diminuir o preço, for um preço acessível para o Flamengo entrega a sua nova oferta. Porque a primeira, não dá para dizer de oferta, mas dá para falar assim, inicialmente o Flamengo 35 milhões de euros se fazia. Mas o West Ham não aceitou. Então, primeiro é esperar a decisão do West Ham de diminuir o preço, para aí sim o Flamengo entrar com tudo outra vez na negociação com o West Ham, oferecer aquilo que pode oferecer e tentar fechar o jogador. Preferencialmente em janeiro ou no mais tardar no fim da temporada europeia em junho. Ontem circulou uma informação que sim, faz sentido e pude confirmar. Eu peço perdão aqui porque não me recordo qual foi o jornalista no Brasil que trouxe a informação de uma reunião, uma conversa, um olho no olho entre Lucas Paquetá e Nuno Espírito Santo, onde o Paquetá disse que, olha, por favor, me libertem, me ajuda, converse com a diretoria para facilitar a minha saída. Essa conversa de fato aconteceu. Peço mil desculpas, não me recordo qual foi o jornalista que deu essa informação, então eu estou aqui dando crédito entre aspas, porque não tem o nome, mas enfim, confirmei esse lado. Ou seja, o Flamengo confiante, as negociações, as conversas caminham de forma positiva, mas enfim, importante mesmo é esperar essa reunião interna, que muito se fala de reunião do Flamengo com o West Ham. Não, essa reunião do Flamengo com o Prestaram atenção aí? Não é a reunião do Flamengo com o West, é a reunião do West com o West. Ou seja, os diretores com os acionistas, a galera que injeta dinheiro no clube, tá definindo, e aí, vamos perder mais dinheiro? Tem possibilidade de perder mais dinheiro? Vamos ganhar dinheiro? Vamos ficar no 0 a 0 isso, aquilo, outro?
Essa é a grande questão, essa reunião que vai acontecer domingo. O West Ham só vai acontecer essa nova reunião depois da reunião do West Ham com o West Ham mesmo, que vai acontecer no fim de semana. Tem informação importante. Agora o Mauro César ele vai explicar como está a situação do West Ham nesse final de campeonato inglês e por que essa situação favorece o Flamengo nessa negociação. Com relação à negociação por Lucas Paquetá. Em primeira mão, Mauro César Pereira, quais são as novidades e informação que chega como uma notícia muito boa para o torcedor flamenguista, né, Mauro? Pois é, o jornal inglês The Guardian publicou a informação que o West Ham... ontem o Rodrigo Matos, do UOL, trouxe a informação de que o West Ham aceitava negociar. Que início não tinha nem papo. Não queremos vender e tal. E hoje o Guardian trouxe a informação que eles aceitam negociar o jogador agora, mas ele teria que ficar por empréstimo na Inglaterra até o final da temporada. A temporada termina para o West Ham no dia 24 de maio. O último jogo, né? Eles tentam escapar do rebaixamento, faltam 17 rodadas, está 7 pontos atrás do último time que não ocupa a zona de rebaixamento, que é o Nottingham Forest. Situação bem difícil. Então, já houve esse pequeno avanço, mas ainda falta acertos com relação a valores e tudo mais, né? Não sei se esse modelo vai interessar o Flamengo, acho que vai depender muito das cláusulas, né? Porque você vai pagar agora, o jogador vai ficar por lá, e se ele se machucar, você teria que colocar uma série de outras questões aí para serem discutidas. Mas não deixa de ser um avanço, né? Eu continuo achando que isso só reforça a tese de que essa negociação só é factível para o meio do ano. Não entendo como o West Ham liberaria o jogador agora, na situação em que está, e ele tem contrato. Ou seja, em tese, ele tem a obrigação de cumprir o seu contrato de jogar. O clube não é obrigado a vender o cara para o Flamengo. Por que tem que vender? Não é obrigado a vender. Tem um contrato até 27, né? Essa meia temporada que falta, aproximadamente toda a outra temporada, em que o time poderá até ir para a segunda divisão, e como eu trouxe a informação, os salários lá do West Ham, nos contratos dos jogadores, reza que se o time for rebaixado, eles têm redução de 50% na remuneração. Então, quem ficar no West Ham jogando em segunda divisão vai ganhar metade do que ganha hoje. Esse é um outro ponto relevante que ajuda até a entender também porque para o jogador pode ser interessante sair, né? Porque por mais que ele ganhe bem lá, se cai pela metade, fica muito mais próximo, se não ficar abaixo até daquilo que um clube brasileiro pode pagar nessas condições. Mas é um avanço, é um avanço. Essa notícia foi vazada pelo próprio West Ham pro jornal inglês. Foram eles que vazaram e aí eu confirmei com os detalhes com pessoas que estão participando da negociação e confirmar. De fato, eles sinalizaram com essa possibilidade. Então já é um avanço porque já começa o clube inglês a admitir a possibilidade de negociar o jogador, mas também reforça, como eu disse, a ideia, que me parece muito lógica, de que somente no meio do ano essa negociação pode ser viável. Ou seja, o que o Mauro César está explicando? A situação do West Ham está muito difícil, a tabela do West Ham é muito difícil, vai pegar Man City, Manchester United, vai pegar Tottenham, Arsenal, Chelsea, vai pegar essa galera toda nesse segundo turno ainda, ou seja, são jogos muito difíceis, provavelmente pouquíssimos pontos, né? E então, vamos dizer assim, o seu adversário direto para não cair seria o North Forest, que está a 7 pontos dos caras, né? Então, o West Ham está numa situação muito crítica, podendo ser rebaixado, o Paquetá desvalorizar e indo para o último ano de contrato no meio do ano, ou seja, ele pode assinar um pré-contrato em janeiro e os caras perderem mais dinheiro ainda, né? Então, a situação do West Ham está bem complicada. A vontade do jogador está prevalecendo. Já deixou claro que quer sair da Inglaterra, voltar para o Brasil. E eu acredito que na reunião dos acionistas no domingo, assim como trouxe aí o Bruno, acredito que eles definam realmente, né, que possam liberar aí o Paquetá nessa janela ainda de verão. Não acredito que o Flamengo vá aceitar emprestar o jogador até o final de maio, que é o final da Premier League. Não vejo porquê, né? Por mais que ele seja ali um destaque do clube, Andorinha só não faz verão, né? Deixei no comentário o que você acha, se o Paquetá vem para o Flamengo já nesse início de ano, ou se o Flamengo vai aceitar esperar o final de maio para liberar o jogador. Fica atento e até a próxima. Valeu, galera.